antes da início à aula de prática baseada em evidência, é justamente o que vocês têm que pensar, né? Aquele quadro ali foi uma reflexão, que é um dos nossos slides aí da aula de hoje. E aqui nós temos a seguinte situação, vamos ver se vai... Qual que é o nosso mindset, né? Você já ouviu falar em mindset? Que é a configuração do nosso cérebro, como que a gente pensa e como que deveria ser, né? Então, na prática baseada em evidências, muitas vezes aquele slide, aquela foto que eu enviei para vocês, ela funciona na cabeça de muitas pessoas. Isso não pode funcionar na cabeça de vocês dessa forma. A configuração mental de vocês deve ser outra completamente diferente. Então, tem que ter o raciocínio crítico, né? Vocês têm que saber buscar informação nas fontes confiáveis, ser crítico, até nas fontes confiáveis, ser crítico em relação aos tipos de tratamento, tipo de avaliação. Então, até mandei ontem para vocês um artigo falando sobre ventosa, né? Então, eu vejo muitos colegas de profissão utilizando a ventosa. Eu, quando estava na graduação, também usei. Eu cheguei a fazer uso de algumas técnicas, não para deixar o paciente igual uma pizza de pepperoni, como muitos dizem, né? Mas para fazer o deslizamento, né, miofacial, para auxiliar nessas, nessas técnicas, né, de terapia manual. Porém, a gente vai atualizando e muitas coisas a gente deixa de fazer. E uma delas é que já está começando a parar de utilizar o kinesiotape, a ventosa. Então, enquanto a gente começar a insistir pela questão da mídia, da moda, né, das redes sociais, a gente está fadado aí ao insucesso no tratamento. Então, o que eu quero que vocês tenham esse pensamento crítico aí em relação às aplicações da técnica, é justamente saber buscar as informações e fazer o melhor uso para a aplicação do paciente. Ele fica um pouco mais lento para passar os slides. Então, aqui, ó, raciocínio clínico, né? Como que o paciente pensa e como que o profissional pensa. Então, pensamento crítico e o outro tem um pensamento leigo, né? Então, se você for pegar aqui, muitas pessoas acham que elas ser bem informada é ter conhecimento. Então, elas acham que elas podem falar sobre tudo. O ideal é que vocês, no mindset de vocês aqui, se vocês não sabem, vocês não opinam. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. Então, vai falar sobre algum determinado assunto. O ideal é que você não opine, você só tenha informação. Você pode até conversar e tudo mais, mas você não tem nenhuma opinião formada, né? É diferente de quando você tem o conhecimento. Então, conhecimento é completamente diferente de informação. Informação, você está bem informado em todas as áreas, é importante. Então, a gente busca saber um pouco de economia, busca saber um pouco de política, mas eu não sou especialista em política, não sou especialista em economia. Eu sou bem informado em relação à situação do cenário do Brasil, do mundo, mas não significa que isso vai acontecer, né? Então, voltando aqui, né? Desse pensamento crítico que a gente tem. Então, o que o paciente tem? Ele procura o fisioterapeuta, mas antes de procurar o fisioterapeuta, ele vai lá no Pai Google, né? Tirar todas as dúvidas dele. Então, essas dúvidas, essas fontes que ele procura, muitas vezes não são confiáveis, né? Ele dá o norte, pelo menos, para o paciente ele fica bem informado, mas, de fato, ele não sabe como que é para tratar, como é que vai ser a avaliação, tá? Enquanto vocês aqui, vocês têm um conteúdo que vocês aprendem em diversas áreas,
através de ligas acadêmicas, estágio, futuramente vão fazer especializações, minicursos, enfim. Fora os artigos científicos que vocês vão buscar, né, que a gente vai incentivar vocês a estarem sempre buscando, mas tem que haver essa conversa aqui entre fisioterapeuta e paciente, para que possa ter sucesso no tratamento. Então, como é que funciona aqui? Vocês estão conseguindo visualizar bem esse slide aqui? Sim, professor. Então, como que deveria ser a prática baseada em evidências que nós temos aqui? Então, primeira coisa é você saber buscar, né, na base de dados. Então, as bases de dados que nós utilizamos, que devemos utilizar sem sombra de dúvidas, é a Pedro, né? Então, saber buscar na base de dados é importante. Eu vou dar até uma interrompida daqui a pouco para mostrar para vocês como faz uma busca avançada, né? Pelo menos do tema que vocês têm interesse, ou apenas de exemplo. Aí nós temos saber escolher o artigo, fazer uma análise crítica desse artigo, saber interpretar esse artigo, o que esse artigo está dizendo, o que é esse gráfico, o que é essa tabela, como interpretar. Uma visão básica aqui de análise estatística, né? Interpretar o que é um P, o P menor que 0,05, maior que 0,05, o que significa isso? Então, esse é o cenário da evidência científica, mas essa engrenagem aqui, da prática baseada em evidência, ela não funciona sem a experiência profissional e a preferência do paciente. Se alguém estiver no grupo aí, pessoal, que eu não vou ficar com o celular na mão o tempo todo, estou só olhando aqui, se alguém não estiver conseguindo entrar na aula, vocês abram o microfone e me avisem, tá bom? Então, nós temos aqui a evidência científica, a experiência profissional e a preferência do paciente. Essa experiência profissional aqui, isso já começa dentro da universidade, tá? Então, muitas vezes a gente acha que a experiência profissional vai acontecer depois que nós começarmos a fazer vocês, né, começarem a fazer uma prática, abrir o consultório de vocês, ou trabalhar numa clínica, no hospital, isso não é verdade. A experiência profissional, ela começa desde o primeiro período que vocês entram na universidade. Então, ela começa aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, liga acadêmica, estágio, congressos, programa de iniciação científica, aí vem depois de formada a prática clínica, a especialização, mestrado, doutorado, por aí vai. Então, essa experiência profissional, ela é adquirida aí desde o momento que você pisa na universidade, tá? E aí, para vocês não terem a questão do mindset aqui bem estabelecido, vocês têm que saber que vocês têm que ter esse domínio aqui dessa evidência científica, né? Saber buscar, saber fazer a escolha certa para escolher o artigo certo para você, saber interpretar, fazer análise estatística. Só que aí essas duas engrenagens também não funcionam se a preferência do paciente não estiver de acordo. Então, essa preferência do paciente aí, ela vai de acordo com os aspectos biopsicossociais. Esses aspectos biopsicossociais, eles envolvem muitas coisas. Visão política, nível de escolaridade, condição socioeconômica, tudo isso vai influenciar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a técnica de né? Eletrotermofototerapia, aí você tem um recurso lá, a TENS, e a corrente interferencial, ela tem evidência científica para redução da dor lombar. Eu tenho algumas revisões sobre isso, eu vou até passar para vocês também, mostrando que ela reduz a dor lombar, tá? Ela não age na causa, né? Mas ela reduz a dor. Tem uma revisão falando sobre isso, eu vou encaminhar depois no WhatsApp, depois vocês me cobram em relação a isso. Mas aí o paciente, ele não gosta de fazer
analgesia, ele sente um incômodo, ele tem eletrofobia, eletrotermofotofobia. E aí, como que vocês vão abordar? Tá certo? Agora a gente está na época aí da Covid, né? Visão política. Muitas pessoas pensam em tomar a vacina, outras pessoas pensam em não tomar a vacina, outras pessoas fazem uso de ivermectina, outros não fazem. Então, o que que leva a isso aqui? Então, está indo, às vezes, contra a evidência científica, né? Que a vacinação, ela tem evidência científica, a ivermectina não tem, a hidroxicloroquina também não tem. Não sou eu que estou dizendo, né? São as bases de dados que falam isso. As buscas, se a gente for realizar uma busca e pegar uma meta-análise, a gente vai verificar esse tipo de situação. Só que isso aqui acaba influenciando, porque tem muita gente que acredita que se vacinar vai ter algum problema, um problema adverso, né? Principalmente, às vezes, os mais antigos. Também está relacionado também com a faixa etária também do, do paciente. Nível de escolaridade, condições socioeconômicas, tudo isso vai influenciar. Então, essas três engrenagens aqui, para funcionar a prática baseada em evidência, elas devem andar de mãos dadas, né? Então, isso é importante que vocês memorizem bem esse slide aqui. Esse aí é um dos slides chaves aí da aula de hoje, para que vocês levem isso para o resto da vida, tá bom? Tudo bem? Estão me ouvindo? Alguma dúvida até aqui? Não. Que são os motivos aí da aplicação da PBR, né? Sem falar de ser um profissional crítico, porque muitas vezes isso aconteceu na fisioterapia por um bom tempo, né? Então, a tendência de pessoas seguindo gurus nas redes sociais e achando que, de fato, eles têm algo a oferecer de tratamento milagroso ou alguma coisa do tipo, e, na verdade, não é isso, né? Então, esse profissional crítico que vocês têm que ser é justamente para que vocês possam dar o melhor resultado para o paciente de vocês. Então, aí, esse aqui é o quadro aqui, né, logo no início, né, recente, né, no início recente da prática baseada em evidência, que ela mostra aí as questões clínicas, né, o desenho de pesquisa, que tipo de pesquisa eu devo procurar. Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero saber o melhor tratamento para o meu paciente. O que eu vou buscar? Qual tipo de desenho de pesquisa, de desenho de estudo eu vou utilizar? Então, aqui entra o ensaio clínico randomizado, tá bom? Então, ensaio clínico randomizado e revisão sistemática. E aí eu vi até às vezes a gente acompanha as redes sociais também, e eu vi até um erro comum, até com um profissional falando sobre a revisão sistemática. Então, assim, a revisão sistemática, ela pode ou não ter meta-análise. A meta-análise nada mais é do que uma análise estatística que é utilizada na revisão sistemática. Então, a revisão sistemática, ela pode ter a meta-análise ou não, depende, às vezes, dos dados que foram gerados, né? Então, nós temos aqui, se você quer saber um tratamento específico, por exemplo, para síndrome do impacto, né, ou capsulite adesiva, que a gente vai ver depois, ou desordem temporomandibular, nós vamos buscar o quê? Qual tipo de estudo? Nós vamos buscar para o melhor tratamento um ensaio clínico randomizado ou uma revisão sistemática, que pode ou não ter a meta-análise, tá certo? Então, essa aqui é da Amélia Pascoal, né? Que é um artigo dela ali junto com a Péssimo, acho que é da USP com a Unesp ou Unifesp, alguma coisa do tipo. Então, eu vou disponibilizar depois para vocês aí. E aí, eu tinha colocado esse slide aqui, bem-vindo ao Brasil.
É lógico, né? É uma visão aí que muitos têm, né? Mas e para nossa tristeza, isso é o que acontece na sociedade. O que vocês acharam aí dessa pirâmide aqui, dessa inversão de valores aqui, literalmente, né? E é lógico que é um sarcasmo em relação à evidência, mas justamente o que acontece, né? A gente verifica isso às vezes em grupo de família, grupo de amigos, né? Que sai uma informação e as pessoas acham isso como verdade absoluta. O que vocês entendem sobre isso aqui? O médico famoso da cidade, né? Às vezes diz alguma coisa. Tem lives no Instagram, tem textos nos Facebooks, tem até conteúdos no WhatsApp, que elas são bons conteúdos, mas depende muito da fonte. Tá? Mas embora tenha boas lives, bons textos, né? Boas opiniões de médicos também, isso não deve ser levado em consideração. O que deve ser levado aí são os ensaios clínicos randomizados, tá certo? Aí tem nesse próximo slide aqui, que acho que ficou distorcido, que a imagem não está muito boa, mas eu vou ler para vocês, né? Então, essa é a real pirâmide nossa, tá? Essa é a nossa real pirâmide. Então, assim, o estudo ele é dividido em observacional e ele é dividido em estudos de intervenção, né? O que está no topo de cada pirâmide aqui? É a meta-análise, tá? A gente pode fazer uma meta-análise tanto de estudos observacionais, quanto a gente pode fazer um estudo, uma meta-análise de ensaios clínicos com ensaios clínicos randomizados. Então, a gente pode ter uma revisão sistemática. O peso dela, né, científico, é maior para revisões sistemáticas. Se tiver meta-análise, melhor ainda, né? Então, isso serve tanto para estudos observacionais quanto os estudos de intervenção. Tá certo? Aí, por último, aqui vem os relatos de casos, série de casos, estudo transversal, caso controle, estudo coorte. Isso tudo aí são desenhos de estudo, né? Aí você tem estudo de caso, série de caso, ensaio clínico controlado, ensaio clínico randomizado. Então, são diferentes formas aí de fazer o estudo. Nenhum deles você pode publicar, desde estudo de caso até meta-análise, em relação à publicação, se não tiver, inclusive, esses estudos de caso, se não tiver ensaios clínicos randomizados, se não tiver um estudo coorte, né? Nada disso a gente não consegue fazer meta-análise. Então, para ter a meta-análise, tem que ter um ensaio clínico randomizado, tem que ter um estudo coorte, tá bom? Não sei se alguém está pedindo para... Já foi. Então, a pirâmide real é essa aqui, tá certo? Então, essa é a nossa pirâmide real que nós temos aí. E aí, para vocês terem ideia aqui do que está acontecendo, a gente tem aí o que a gente quer buscar? A gente quer buscar um artigo relacionado à epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, prevenção. Tudo isso é uma busca específica, né, que nós devemos fazer. Então, na hora da busca na base de dados, ela tem que ser feita em situações específicas. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a base de dados Pedro, né? Vocês conhecem, com certeza, acho que vocês já viram, não é o Pedro do Flamengo, quando a gente coloca aqui, ó. Aparece logo o Pedro do Flamengo, mas não é o Pedro do Flamengo, é o Pedro da base de dados. E a gente vai aqui na busca, e aí aparece nessa busca avançada aqui,
Advanced Search, você tem que colocar o tema, tá? Então, como que é a busca na base de dados aqui do Pedro? Da forma mais simples. Depois vocês têm alguns vídeos no YouTube, tutoriais do próprio Pedro que vão facilitar. Então, por exemplo, terapia laser de baixa intensidade, né? Você coloca como título. Aí a parte do corpo, eu quero saber isso para tratar ombro, tá? O que eu vou buscar? Eu vou buscar guidelines, vou buscar revisão sistemática, eu vou buscar ensaios clínicos. Então, o que vocês querem? Vocês já podem filtrar aqui. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos aqui. Vou colocar aqui uma revisão sistemática. E eu vou colocar aqui o match, né? O AND. Ou seja, eu vou correlacionar laser, mas só para dor no ombro e só para revisão sistemática. Então, é uma interseção aqui desse conjunto que eu vou tentar mostrar uma imagem depois para vocês, dos operadores booleanos. Então, só me interessa todos os artigos de laser? Não. Interessa artigos de laser que sejam utilizados no tratamento da dor de algum problema no ombro ou membro superior e que sejam uma revisão sistemática. Então, aqui não entra estudo de caso, não entra estudo coorte, tá? Nenhum tipo de estudo observacional, de uma maneira geral, ele entra aqui só revisão sistemática. Poderia colocar aqui também ensaio clínico randomizado, ou guidelines. Então, vou colocar aqui revisão sistemática. Eu posso pedir um retorno para ele de até 20 artigos, ou até 50 artigos, permite. E vou usar o AND. Então, eu estou correlacionando essas três variáveis. A técnica utilizada, a região e o desenho de estudo. E aí eu vou achar esses artigos aqui, tá bom? Então, aqui foram encontrados aqui, por exemplo, 16 artigos. Se eu quiser salvar, eu vou apertar o Select aqui, ó. Vou apertando cada um deles aqui, o Select. Seleciona todos. E aí vem aqui em Display Select Records. Colocou aqui, eu posso mandar esses resultados aqui dos meus artigos, da minha busca toda por e-mail. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Botei meu e-mail. E vou enviar um e-mail para mim mesmo. Com a busca que eu fiz. Tá? Aí, quando eu for aqui na minha caixa de entrada, apareceu agora, chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou. Demorou uns 30 segundos a um minuto. Então, aqui tem todos os artigos aqui que eu pesquisei aqui, ó, com os respectivos resumos, né? Tá certo?